Ataque aéreo israelita atinge campo de refugiados no norte de Gaza. 47 corpos já foram recuperados dos escombros. Há dezenas de feridos. A Rússia voltou a atacar na região de Bakhmut. Segundo Kiev, as tropas russas já perderam 300 mil efetivos desde a invasão. Chuva torrencial deixa Milão debaixo de água. Autoridades locais dizem que o pior já passou. Um ataque aéreo israelita atingiu várias casas num campo de refugiados no norte de Gaza. Pelo menos 47 corpos foram recuperados dos escombros e dezenas de pessoas ficaram feridas. De acordo com o Hamas, o número de mortos em Gaza já ultrapassa os 8.500 desde o início da guerra. Israel intensificou as operações terrestres, rejeitando os apelos a um cessar-fogo. Anunciou a morte de 2 dos seus soldados nos combates travados contra os militantes do Hamas e nos ataques a complexos subterrâneos no norte da faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu reuniu-se com membros do seu gabinete em Jerusalém com o objetivo de manter o quadro macroeconómico do país e proteger os soldados mobilizados para a guerra. O Hamas continua a atacar diariamente Israel a partir da faixa de Gaza. A maioria dos projéteis é interceptada pelo sistema de defesa israelita, mas esta terça-feira 4 pessoas ficaram feridas depois de 2 rockets terem atingido a cidade costeira de Ashdod. As Forças Armadas israelitas destruíram a casa do número 2 do Hamas na aldeia de Arura, na faixa de Gaza. Um ato simbólico, uma vez que Saleh al-Aruri se encontra há vários anos exilado no Líbano. Mas a comunicação social israelita cita a televisão do Hezbollah para dizer que a semana passada al-Aruri se tinha encontrado com os líderes da Jihad Islâmica Palestiniana e do Hezbollah. A população local queixa-se de violência excessiva para destruir uma casa vazia. مع أذان الفجر تقريبا الجيش اقتحم البلد ودهم المنزل وإجا فجر المنزل هدم المنزل بطريقة تفجير وكان بإمكانه يهد المنزل بالجرافة لكن فجروا تفجير وصار في أضرار في المنازل المجاورة. No dia 21 de outubro, uma operação militar israelita na mesma aldeia tinha terminado com a detenção de cerca de 2 dezenas de pessoas, incluindo vários familiares de al-Aruri. As divisões dentro da União Europeia sobre a forma como Israel deve reagir na faixa de Gaza em resposta ao ataque do grupo palestiniano Hamas a 7 de outubro estão a causar danos na reputação. Em jogo estão a credibilidade quando se pronuncia sobre leis da guerra e direito humanitário e o papel como futuro mediador da paz na região. A ambiguidade do bloco tem sido criticada pelos parceiros na região, incluindo o rei Abdullah da Jordânia, que falou de desvalorização das vidas palestinianas face às israelitas. A Alemanha foi um dos Estados-membros que, na recente Cimeira da União Europeia, travou um pedido de cessar-fogo, resultando num apelo apenas a pausas e corredores humanitários para o acesso à faixa de Gaza. You know, I think Germany may even be more pro-Israeli in its stance and articulation of Israel's right to defend itself than the United States. And I don't think that position within Germany that commands support across the coalition is likely to change in the short to medium term, regardless of how the ground invasion progresses in Gaza and the civilian casualties and the devastation we're all now likely to see. And so that is clearly going to open up a rift within the European Council between those countries that have a slightly different position and perspective on the conflict. And that, again, I think will subtract from European legitimacy, influence. Na Assembleia Geral da ONU, a Alemanha, a Áustria, a Croácia e a Chequia foram os 4 países da União Europeia que no sábado votaram contra uma resolução sobre um cessar-fogo. 15 Estados abstiveram-se e Portugal foi um dos 8 membros que votaram a favor. Apesar da divisão, há analistas que consideram que o bloco ainda vai a tempo de se recompor. I think it can still have a role. It is now it has now to deal with a kind of handicap with regard to Arab countries and more globally
more generally with many partners in the South that have lost somewhat their confidence in the European Union diplomacy. So we have to rebuild that. We have to reach out to all of them. But never forget that it was the European Union that came up with the idea of a two-state solution, the need for self-determination for the Palestinian, the support for the PLO as the representative of the Palestinian people. A União Europeia propõe realizar dentro de 6 meses uma conferência internacional de paz para relançar as conversações sobre uma solução assente na coexistência de 2 Estados, tal como prevê a resolução da ONU de 1974. O Ministério Público de Paris abriu um inquérito depois da descoberta de estrelas David gravadas a azul nas fachadas de vários edifícios da capital francesa. Os grafites podem constituir um crime de dano à propriedade alheia agravado por motivos de origem, raça, etnia ou religião. Em França, a infração é punida com uma pena máxima de 4 anos de prisão e uma multa de 30 mil euros. No domingo, o ministro da Justiça francês revelou que mais de 400 pessoas já foram detidas por envolvimento nestes atos antissemitas. A Rússia passou da defesa ao ataque na frente de Bakhmut, é o que fontes do exército ucraniano estão a transmitir a alguns meios de comunicação social e é o que parecem mostrar imagens divulgadas pelo exército russo, nas quais se podem ver veículos pesados a disparar contra posições ucranianas. Bakhmut caiu nas mãos dos russos em maio passado, após meses de combates sangrentos nos quais os mercenários do grupo Wagner desempenharam um papel fundamental. Esta mudança de estratégia por parte das tropas russas surge no contexto das tentativas de cercar a cidade de Avdiivka, a sudoeste de Bakhmut. As tentativas até agora não tiveram sucesso e custaram ao exército russo um número elevado de vidas. Segundo Kiev, as baixas inimigas ultrapassam agora as 300 mil desde o início do conflito, um número que não é possível verificar. No momento em que os consumidores na União Europeia começam a fazer contas sobre quanto poderão gastar para o Natal, chega a notícia esta terça-feira da queda da taxa de inflação para 2,9%. O valor registado em outubro é uma descida considerável face aos 4,3% em setembro, segundo a Eurostat, a Agência de Estatísticas da União Europeia. Um fator determinante é uma acentuada quebra nos preços dos combustíveis, que já diminuíram 11,1% num ano. A taxa de inflação começa assim a aproximar-se da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu, que já fez 10 aumentos das taxas de juro para tornar o crédito mais caro e arrefecer a economia. Este mês o BCE manteve a taxa de 4%, mas não descarta futuros aumentos. A má notícia é que a economia estagnou. A Alemanha, que tem o mais alto PIB dos 20 países que utilizam o euro, viu a produção económica cair 0,1%. Uma tendência acompanhada por muitos outros países da zona euro, incluindo Portugal. O novo governo eslovaco anunciou um grande destacamento de polícias e forças armadas ao longo da fronteira com a Hungria. O primeiro-ministro, Robert Fico, afirmou que a imigração ilegal deve ser controlada para evitar que pessoas ligadas a grupos terroristas entrem no país. Vážené dámy a páni, ak to porovnáme, tak za týchto 10 mesiacov v roku 2023 došlo na územie Slovenska 46 000 nelegálnych migrantov. Oni došli voľne ako na výlet. Na hraniciach ich nikto nečakal, nekontroloval, prešli cez hraničné prechody, zaklopali na najbližšom oddelení polície, tam ich vybavili nejakým papierikom v rozpore so zákonom a potom buď sa pohybovali po území Slovenska, ale... O governo da Eslováquia espera controlar toda a fronteira de 655 quilómetros com a Hungria. O primeiro-ministro já disse que vai inspecionar pessoalmente a situação no local. Milão acordou debaixo de água esta terça-feira. A forte chuva que se abateu sobre a cidade italiana durante a noite lançou o caos nas ruas e obrigou mesmo à evacuação de alguns edifícios. As autoridades locais admitem que há trabalho por fazer para se adaptarem aos fenómenos meteorológicos extremos e evitar que os canais transbordem.
È chiaro che esondazioni così non le vedevamo dal 2014, questo ci dice che è necessario lavorare sulle vasche. Quella di Milano è pronta, stanno facendo le ultime prove delle pompe, entrerà in servizio a fine novembre. Mancano però tutte quelle di Regione Lombardia. A água já começou a baixar e, apesar das quedas de ramos e telhas, não há registro de feridos. 5 regiões do norte de Itália estão em alerta laranja devido ao mau tempo e uma em alerta vermelho, Veneza. Apesar da água ter subido mais de 1,5 metro, a histórica cidade foi poupada de uma cheia devastadora devido ao sistema de barreiras que gera o nível de água. Um eterno descanso não no cemitério, mas numa floresta ao pé de uma árvore. O conceito não é novo na Alemanha e começa agora a chegar ao outro lado do Reno, a França. Mais precisamente às zonas fronteiriças, como aqui na Alsácia. Na pequena localidade de Mutterscholz, a autarquia local decidiu aproveitar uma parte da floresta para enterrar as cinzas de quem o desejar. Jean-Pierre et Gabriel gostaram da ideia. La démarche d'aujourd'hui nous a conforté dans notre idée, ouais. Et là, je vais prendre attache avec la mairie pour une réservation. Moi, j'espère le plus tard possible, mais bon, on va y arriver, on le sait. Hein. Et ça nous rapproche un peu plus de notre façon de vivre, quoi. Et on préfère plutôt l'environnement, la nature, que les grandes foules. No caso de Mutterscholz, a autarquia aproveitou uma floresta já existente, mas noutras cidades, como Nancy, também no leste de França, começam a plantar-se zonas arborizadas nos cemitérios, onde as cinzas dos mortos podem ser depositadas gratuitamente.